6 de maio de 2024. Irmãos, hoje eu vou falar um pouco aqui em relação à questão do tratar de Deus com vontade permissiva e vontade absoluta. E vou dar um exemplo. Lá em Atos dos Apóstolos, vemos lá que o apóstolo Paulo ele está querendo ir para Jerusalém para dar testemunho, né? E por 2 vezes tem profetas, quando ele está saindo de certa cidade, que fala para ele que ele seria preso quando chegasse em Jerusalém. Entendeu? Uma vez um profeta disse, amarrando o próprio braço com o cinto de Paulo, disse que assim como ele estava sendo amarrado, que o dono daquele cinto também ia ser amarrado em Jerusalém. Mas Paulo foi assim mesmo. Mesmo depois de 2 profetas profetizar na vida dele que ele seria preso em Jerusalém. Irmãos, Deus trata com a humanidade e na dispensação pessoal também, conosco, com vontade permissiva e vontade absoluta. O que aconteceu quando Paulo chegou em Jerusalém? Aconteceu que o próprio Cristo se manifestou, e ele conta, ele mesmo relata isso quando ele está lá diante das lideranças lá. Ele mesmo relata que o próprio Cristo se manifestou a ele e disse: sai de Jerusalém que não ouvirão o seu testemunho. Mas aí o que o apóstolo Paulo faz? Irmãos, mesmo um homem sendo um homem, como foi o apóstolo Paulo, que deu sua vida pelo Evangelho, mas também é propício a cometer erros. Quando Cristo diz para ele sair de Jerusalém, ele fala o quê? Senhor, eles me conhecem, eles vão atentar para o meu testemunho de conversão, né? E não sai de Jerusalém. O que nós vemos ser manifestado aí? Uma desobediência ao próprio Cristo. E a Bíblia diz que a desobediência é como pecado de feitiçaria, assim, se eu não me engano, mais ou menos isso lá em Samuel, né? Então o que o apóstolo Paulo faz? Ele vai e continua em Jerusalém, e ali é preso. Aí o que vemos aí na vida de Paulo? Vemos maravilhas, né? Vemos aí Deus trabalhando poderosamente na vida dele. Mas era uma vontade absoluta? Não, uma vontade permissiva. Por quê? Porque Cristo disse para Paulo que ele tinha que sair de Jerusalém, porque o ministério dele era para os gentios de longe. E Paulo não atenta para isso. Dentro da sua rebeldia, por mais que ele tenha sido um servo de Deus poderoso, ali fazendo obras maravilhosas, mas ele foi rebelde em certo tempo. Dentro da sua rebeldia, o apóstolo Paulo continuou dentro de Jerusalém, e ali foi preso e levado até Roma. Aí o que Cristo faz com a vida de Paulo? Depois que ele é preso, usa a vida dele. Mas dentro de uma vontade absoluta? Não, dentro de uma vontade permissiva. Mas usa a vida dele. O que acontece? Ele fica lá, vai para Roma, e em Roma fica 2 anos preso ali, mais ou menos, ou mais, entendeu? E ali termina o ministério de Paulo. Ele alcançou os gentios de longe? Alcançou através das suas cartas e epístolas. Mas qual era o propósito de Cristo na vida dele? Que ele fosse pessoalmente, por todo, pregando seu ministério aí, de Cristo Jesus, em outras cidades que ficaram sem ter a presença de Paulo. Por causa de quê? De rebeldia. Mas Deus tratou com ele assim mesmo? Tratou. Dentro de quê? De uma vontade permissiva, mas não de uma vontade absoluta. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que em certo momento, quando Cristo permite que a igreja como templo viesse a permanecer na sua existência, porque não era assim do começo, quando Yeshua levanta ali Francisco de Assis para restaurar o seu templo, era a restauração de um templo espiritual e não um templo físico, que seria um templo ali de paredes, né? Só que Francisco de Assis não entende isso. E ali acontece o que aconteceu ali da unificação entre Francisco de Assis e o papado, né? Que sabemos que tem hoje em dia os franciscanos ali dentro da Igreja Católica.
Mas o propósito que Deus tinha com a vida de Francisco de Assis era que ele restaurasse a sua igreja, mas restaurasse uma igreja espiritual, acabasse com esses dogmas, com esses princípios de uma igreja templo. Francisco de Assis não entendeu. Aí vem Martinho Lutero. E Cristo levanta também da mesma forma, para que fizesse ali uma reforma, mas que não se atentasse para aquilo que a Igreja Católica tinha feito como templo, como conceito de templo. Mas Martinho Lutero também não entende. E ali vemos também a continuação de igreja como templo, porque não era esse o objetivo de Deus com a raça humana. Era de levantar uma igreja espiritual reunida num aglomerado de pessoas, e que não houvesse divisão como nós vemos hoje em dia, várias denominações. Nunca foi esse o projeto de Deus. Eu desafio a qualquer um me provar do contrário, que nunca foi projeto de Deus que se estabelecesse igrejas, denominações como nós vemos hoje em dia. Sabemos disso. Gente, é tão fácil, é só ir para Atos dos Apóstolos. Outra coisa, então, quando Deus permite que a igreja templo ela continue exercendo aquilo que ela tem exercido até os dias de hoje, foi dentro de uma vontade permissiva, não absoluta, porque a vontade de Deus, a vontade de Yeshua absoluta, era que fosse uma igreja única, como existia uma igreja católica verdadeira. Católica quer dizer universal. Existia antes da igreja católica apostólica romana, existia uma igreja católica verdadeira, que era uma igreja universal, que tinha os mesmos princípios ali da igreja de Atos dos Apóstolos. Então, isso é uma vontade absoluta, é viver dentro daquilo a qual a igreja foi fundada por Cristo Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E como o apóstolo Paulo vem trazendo ali, que não fosse pregado um outro evangelho a não ser quem estava pregando. Então, vemos que hoje tem várias denominações, divisões, com doutrinas cada uma diferente da outra. Então, vemos que não se concretizou aquilo a qual Deus queria na face da terra, como vontade absoluta dele com a humanidade. E é fácil, é só ir para Atos dos Apóstolos, que nós veremos ali o que é modelo de igreja verdadeira. Irmãos, eu vejo pastores aí na internet dizendo: porque seguimos a linha de pensamento de João Calvino, outros dizendo que é armeniano, outros dizendo que Agostinho, que não sei o que, Jerônimo, e não sei mais da quanta, dizendo que segue a linha de pensamento desses homens. Irmãos, tem que seguir a linha de pensamento da igreja de Atos dos Apóstolos. Ela é sim a igreja verdadeira que devemos observar como conceito de vida para as nossas vidas. Porque ela sim, ela vivia dentro de uma vontade absoluta de Deus. As outras que vieram depois, são todas elas vivendo dentro de uma vontade permissiva e não absoluta de Deus. Sabemos disso, é só ir para Atos dos Apóstolos. Eu tenho dito constantemente: vá para Atos dos Apóstolos, que vocês vão se desprender dessa doutrinação de templo que existe dentro da mente de vocês hoje em dia. Por que eu digo isso? Porque vocês vão precisar. Está acontecendo as catástrofes aí, entendeu? Os dias estão se encurtando, então vai haver um momento que vocês vão precisar ter Cristo na vida de vocês, sem ser preso a um templo, sem ser preso a uma denominação, porque Deus está aqui nos altos céus, acima da cúpula da terra, entendeu? A igreja, ela é de céu aberto, a céu aberto, não tem nada desse negócio de templo. Só ir lá para também Estevão, quando Estevão vem dizendo em relação a isso, que os judeus ficaram indignados e mataram Estevão, né? Então, dentro de tudo isso que eu tenho dito, vemos uma vontade permissiva e uma vontade absoluta. Em qual você quer andar? Na permissiva ou na absoluta? Eu quero andar na vontade absoluta de Deus. E a vontade absoluta de Deus é que haja uma restauração com essas igrejas, templos,
que temos hoje em dia aí para uma igreja como de Atos dos Apóstolos. E outra coisa, a igreja ela foi fundada, estabelecida por Cristo como como algo a compartilhar riqueza e não acumular riqueza. Nós vemos hoje aí pastores acumulando riquezas, que nunca foi o projeto de Deus com ninguém, nem com igreja-templo, porque não existe esse negócio de igreja-templo, nem com igreja como aglomerado de pessoas. Ali, a igreja em Atos dos Apóstolos, vocês veem ali no começo, que ela não tinha falta de nada. Por quê? Tudo aquilo que os irmãos vendiam, trazia até os apóstolos, era dividido em porções iguais para aqueles que estavam necessitados. Era ou não era? Meu irmão, é só ir para Atos dos Apóstolos, vai lá que vocês vão ver isso. Agora fica essa baboseira aí de dizer que, não, não adianta tirar versículo isolado. Irmão, quando lá em Romanos é dito, que o apóstolo Paulo diz na final da carta aos Romanos, saúda a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila, entendeu? Ali é um versículo isolado? Ou Paulo está dizendo algo que é o contexto da igreja em Roma? Que realmente a igreja se reunia na casa de Áquila e Priscila. E tem outro também, que Paulo diz que se reúne na casa de fulano de tal. Isso aí é versículo isolado? Ou é o contexto daquele local, daquela localidade ali, daquela província? Não era uma igreja que se reunia na casa de fulano ou de cicrano? Então não tem versículo isolado. Eu estou falando algo que era o pano de fundo da época, que se acontecia na época. Então, vamos atentar para isso. Para Atos dos Apóstolos, vamos ler, vamos observar Atos dos Apóstolos. E aí vocês vão entender que vontade absoluta de Deus nunca foi isso que nós temos visto hoje em dia como denominações, dividindo cada uma com sua doutrina. Isso é abominável dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus não se divide. É uma igreja única, mas é uma igreja espiritual e não física, não um templo de parede. Nós somos a igreja. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se eu estou mentindo, me prova nas escrituras que eu estou mentindo.